Bom, vamos começar a conversar então. Antes da gente começar a falar sobre o conteúdo em si, boa tarde de novo. Antes da gente começar a falar do conteúdo em si, como a gente não teve a nossa aula na semana passada por causa do conselho de classe e foi discutido algumas coisas dentro do conselho, eu achei por melhor, vamos botar assim, conversar com vocês hoje um pouquinho, uns 5, 10 minutinhos só para trazer algumas coisas que vão mudar um pouquinho a nossa condução da nossa disciplina, tá? E eu tenho algumas perguntas para fazer para vocês e eu queria que vocês me respondessem. A primeira coisa que eu trago para vocês, eu não sei se vocês perceberam, se vocês chegaram a ver, eu comecei a utilizar o Google Chat, criei um grupo da turma de vocês, coloquei todo mundo lá na turma, com um e-mail acadêmico, tá? Então vocês conseguem acessar o Google Chat com um e-mail acadêmico, para poder me mandar mensagem e eu consigo visualizar essas mensagens mais rápido do que o e-mail muitas vezes, tá? Então eu criei um Google Chat para que a gente pudesse trocar ideia mais rápido se a gente precisar, para nossa disciplina andar um pouco mais, aliás, para o aprendizado de vocês andar um pouco mais rápido. Outra coisa que foi colocado no conselho, que aí eu não lembro qual foi a turma que colocou, até porque foi um monte de coisa que eu acabei anotando, eu não sei se foi da turma de vocês que falou que muitas vezes o material de um formato só complica o aprendizado, porque tem alguns que aprendem melhor escutando, vendo vídeo, tem outros que aprendem melhor lendo um texto, coisa parecida. Eu tenho que perguntar para vocês se o conteúdo da forma como está sendo colocado em vídeo e com os slides para vocês acompanharem está sendo satisfatório. Aí eu preciso da resposta de vocês. Tá, beleza. Não, é só porque veio essa reclamação, eu não sabia se era para mim ou se não era, então eu estou colocando para vocês para que a gente tenha um entendimento melhor. Se precisar fazer mais alguma coisa, eu não tenho conteúdo pronto, não tenho, por exemplo, uma apostila pronta, mas se for o caso, a gente dá jeito, eu faço uma, ou pego uma pronta e vejo se está bom, adequado ao nosso conteúdo, se for o caso, tá? Mas se está bom assim, beleza. Uma solicitação que foi feita praticamente em todas as turmas que eu participei, e não sei se vocês chegaram a conversar já sobre o conselho? Entre vocês, porque vocês é a turma toda, né? Não é dividido em grupos a turma de vocês, nessa disciplina. Eu não lembro quem eram os representantes. Já conversaram? Tá. Não, tem algumas que é dividida, João Vitor. Tem, principalmente a turma do primeiro ano é dividida ainda. Porque... Sim, mas no caso a nossa turma não divide mais nenhuma. Beleza. Não, tranquilo. Tá. Vocês chegaram a conversar, então os representantes de vocês devem ter dito para vocês que uma das maiores solicitações em todas as turmas foi que vocês, se fosse possível, abrirem suas câmeras e seus microfones para conversar, tá? Porque é muito chato para os professores ficar dando aula por uma tela, no meu caso aqui uma tela preta, porque eu configurei ele para o modo escuro, uma tela preta com algumas fotinhas e outras letras, é muito chato para nós. Mas, né, olha aí, ó, valeu. Mas, se não quiserem, obviamente, se não puderem, também não vou brigar com ninguém, é só para ficar mais agradável essa nossa conversa, tá? Acho que era isso que eu tinha para falar para vocês. Vocês têm alguma dúvida, sugestão, reclamação, alguma coisa parecida da nossa disciplina? Esse é o momento. Então tá. Se ninguém tem dúvida, sugestão, reclamação, então eu vou assumir que a nossa disciplina tá boa, vocês estão aprendendo tudo. Tá, às vezes tem muita atividade. Eu vi que teve algumas semanas que eu exagerei, tá? Inclusive para mim, depois para corrigir, depois
eu vi que eu exagerei, eu estou tentando lançar menos atividade, tanto que semana passada agora foram 2 atividades para vocês fazerem, eram umas coisas um pouquinho maior, que vocês tinham que salvar em arquivos, mas nada que seja muito pesado. Isso era uma pergunta que eu ia fazer para vocês, que a Alice colocou ali, que a atividade toda semana complica. Vocês preferem que eu faça atividade toda semana, atividades menores, ou vocês preferem que eu faça atividades uma semana sim, uma semana não, com atividades um pouco maiores na semana que vocês têm coisa? Porque isso é uma coisa que, lá no começo, antes da primeira etapa, a gente conversou entre os professores e a gente tinha combinado que ia ser assim, uma semana sim, uma semana não. Só que aí os professores que deram aula na primeira etapa, no primeiro bloco, eles disseram que os alunos começaram a reclamar porque na semana que eles tinham que lançar coisa, ficava muita atividade para fazer. E realmente, porque daí junta atividade de 2 semanas. Então, eu, conversando com alguns professores, eu achei melhor colocar toda semana atividades menores, tá? Para ficar mais fácil. Teve uma ou 2 semanas que eu lancei para vocês, que eu lancei mais atividades, que eu vi que não deu certo nem para vocês. Aliás, eu vi que para alguns não conseguiram entregar as atividades. Eu demorei mais a corrigir aquelas atividades. Então, tanto que essa semana eu já coloquei 2 atividades só. Da semana que... aliás, o próximo vídeo que eu vou lançar para vocês, que eu vou lançar essa semana também, são 2 ou 3 atividades, acho que são 2 para ser mais exato. Então, eu vou fazer atividades menores, porque fica mais fácil para vocês fazerem, para mim corrigir também, tá? Mas eu estou apto a sugestões de vocês. Se vocês acham que é melhor fazer de 2 em 2 semanas, uma semana sim, uma semana não tem problema, só que daí vão ser mais atividades na semana que a gente tem, tá? Deixa eu ver aqui. Acho que se for uma atividade por semana, tá tudo bem. Tá? O Gabriel prefere atividade, prefiro maior, então prefere uma semana sim, uma semana não, Gabriel? Tá. Vamos ver então. Tá. É que se a gente fizer atividade maior em algumas semanas só, também tem que pensar que tem outras matérias nessa semana. Tô falando mais para a turma, no caso. Porque algumas matérias passam coisas muito mais pesadas do que PI. Tem matéria que a gente tem que fazer pesquisa cumprida, essas coisas assim. E PI até agora são atividades menores. Algumas vezes foram várias, mas são atividades menores que a gente já está acostumado a fazer uma vez por semana. Então, assim, pode ser que a gente não vá conseguir dar conta se for uma quantidade maior de atividades com menos frequência. Eu fico por vocês, o que vocês acharem melhor, porque para mim é indiferente, porque assim, ó, o que vai acontecer essa semana eu larguei 2 atividades para vocês, semana que vem vai ser 2 também, se eu não me engano. Se eu fosse fazer uma semana assim, uma semana não, ao invés de largar 2 em cada semana, eu largaria 4 numa semana. Mas eu tô por vocês. Tem toda essa questão que o João já falou, mas tipo, tem sido o entendimento da matéria tem sido fácil por conta dessas atividades frequentes, sabe? Por causa que tu tem coisa para fazer sempre, entende? Sim. Sempre envolve alguma coisa de PI. Com certeza. Por mais que tenha toda semana, e muitas vezes, às vezes, a gente se perde um pouquinho, quem sabe se atrasa 1 hora, 2 para entregar, mas tem coisa para fazer, entendeu? Sim, e isso ajuda a revisar o conteúdo da semana também, porque se a gente tiver 3 conteúdos em uma semana para revisar, e mais conteúdo de outras matérias, fica muito mais pesado. Exatamente. Eu fico a critério de vocês, porque assim, ó, para mim não vai fazer muita diferença fazer uma semana sim, uma semana não. A única diferença é que na semana que vocês entregarem mais coisa, eu tenho mais coisa para corrigir. Para mim é a única diferença. Mas a minha ideia é diminuir a quantidade de atividades. E assim, ó, a gente não tem mais tanto conteúdo em si para ver, tá? A gente tem mais, acho que 5 ou 6 aulas, não, 4 ou 5 aulas que a gente tem o conteúdo, e depois a gente vai trabalhar só com o trabalho. Que aí sim vocês vão ter que trabalhar
que daí não depende de atividades, depende de vocês fazerem o trabalho de vocês. Mas nessas semanas que a gente tem atividade para fazer, vai ser 1, 2 atividades que vocês vão ter que fazer. Essa semana agora, na próxima semana agora, que na verdade o conteúdo dessa semana, a gente vai falar sobre banco de dados. Então eu vou ensinar para vocês como é que a gente faz para fazer a conexão com o banco de dados, como é que a gente faz para buscar dados do banco de dados. Então eu vou fornecer um banco de dados, um SQL para vocês vão rodar no servidor de vocês, no champ de vocês, vão criar uma base de dados, já com os dados pré-definidos, e a ideia é que vocês façam a conexão com esse banco e fazer as consultas com esse banco, tá? Algo simples. Então, são 2 atividades que vocês vão ter que fazer. E eu já vou entregar uma parte para vocês, que é o SQL. Então, vocês já vão ter o banco de dados montado, não precisam montar banco de dados. Depois, quando vocês forem fazer o trabalho de vocês, o trabalho mesmo da disciplina, aí sim, aí vocês vão ter um trabalho maior. Mas agora, tudo é coisa pequena, é coisa que vocês vão ter, depois vocês vão ter que pegar esse mesmo banco de dados que eu passei para vocês, criar, fazer um insert nele, depois fazer o update, como é que faz para excluir alguma coisa. Então, a gente vai ver essas semanas agora como é que a gente faz essa interação do PHP com o banco de dados, tá? E isso demanda prática, não adianta, vocês não vão conseguir aprender a programar com PHP sem praticar, tá? E eu acho que as atividades, por mais que sejam atividades pequenas, toda semana é mais fácil para vocês verem. A gente viu como é que faz a conexão essa semana. Já tem atividade dessa semana com conexão. Na outra semana vocês vão aprender a fazer, por exemplo, a inserção no banco de dados. Você já tem atividade com a inserção. Não fica juntando muita coisa para vocês fazerem a atividade depois. Mas é a minha opinião, tá? Eu fico a critério de vocês. Pode ser também, Alice, posso dar um prazo maior para entregar as atividades, se vocês quiserem. Eu modifiquei um pouco o funcionamento, tá? E até era outra coisa que eu ia falar para vocês agora, porque eu não estava aceitando a entrega de atividades fora do prazo, tá? Que eu estipulei lá no começo que ia ser assim, até para mim poder corrigir. Só que no fim das contas eu me perdi todo, não consegui corrigir as atividades de vocês toda semana como eu queria fazer. Então, eu não me lembro se eu já mudei no Moodle de vocês, mas eu vou liberar que vocês enviem as atividades que vocês têm atrasadas, se vocês tiverem que enviar, tá? A única coisa é que quem entregou no prazo, a atividade vale 10 lá, por exemplo. Quem entregou fora do prazo, a atividade vai valer menos. E quanto mais fora do prazo, menos vale a atividade, tá? Então eu já vou combinar isso com vocês aqui hoje, que a ideia da gente fazer agora é assim. Então, eu estipulei um prazo lá de 1 semana para vocês fazerem entregar a atividade, tá? Quem entregou dentro desse prazo, tá, vai valer 10 o trabalho, eu vou corrigir em cima de 10. Quem entregou 1 semana depois, já vale 8 o trabalho, por exemplo. Eu não sei qual é a conta que eu vou descontar por semana, mas já vale 8 o trabalho por semana, na semana. E aí vocês têm que conseguir, então, entregar esse trabalho o quanto antes para poder fazer. Mas eu não consegui, me atrapalhei, atrasei 1 hora aqui. Bom, aí eu vou analisar caso a caso, tá? Mas, a princípio, quem entregar depois do prazo de 1 semana vai ter um desconto em toda essa nota. Deixa eu ver o que o João Vitor perguntou. Acho que essa ideia só vai exigir ainda mais organização. Até agora já exigiu a organização de vocês, tá? Porque vocês tinham 1 semana e eu não aceitava entregar depois. Aceitei alguns por e-mail, e até por isso, depois, analisando no conselho e vendo a trajetória que a gente teve essa etapa, eu resolvi tirar fora esse negócio do prazo e manda lá no Moodle, que fica mais fácil para me organizar. Até agora eu não consegui. Tem alguns e-mails de alunos que estão me reclamando, que estão com 0 no swap, mas que me mandaram o trabalho por e-mail, e aí eu não acho o trabalho deles em lugar nenhum no e-mail, não sei se eles mandaram por e-mail errado, se não enviaram, então dizendo que enviaram, então tá uma confusão. Para evitar isso, a entrega é lá no Moodle, tá? Então não tem mais entrega por e-mail. Por isso, então, eu não vou cobrar o prazo lá para entregar. A única coisa que eu vou fazer é, entregou fora do prazo, o Moodle me avisa lá, entregou tantas horas atrasados, dias atrasados, coisa parecida, e quanto mais tempo atrasado, menor vai ser a nota. Tá? É a única coisa que eu vou considerar, essas entregas pelo Moodle. Com as atividades do primeiro semestre, a gente pode recuperar? Pode, tá? Só o trabalho que eu não vou deixar vocês mudar. Tá? Mas as atividades, quem quiser enviar as atividades que não enviou, eu vou deixar que vocês enviem e eu vou corrigir de novo e vou mudar a nota lá no swap, tá? Beleza, então não esqueçam, eu vou mudar hoje lá no Moodle
para vocês poderem enviar. Eu não me lembro se eu alterei o de vocês já. Algumas turmas eu já alterei. As que eu já dei aula, eu tenho certeza que eu já terei. A de vocês eu não me lembro, então eu vou dizer que ainda não. Mas eu vou mudar isso hoje ainda para vocês poderem enviar as atividades atrasadas. Só o trabalho é que não pode enviar. Tá? Da minha parte era isso. Vocês têm mais alguma dúvida, sugestão? Tá, então ficamos com atividades menores toda semana, é isso? Então tá. Estou indo pelos que eu consigo ver aqui. Beleza. Vocês viram que eu botei uma videoaula para vocês lá no Moodle, falando sobre armazenamento de dados. E a ideia hoje é a gente conversar mais um pouquinho sobre isso. Deixa eu ver quanto tempo a gente tem de aula. Tá, dá para a gente conversar rapidinho. Tá? Até então, a gente estava trabalhando com dados, tá? Vindos do PHP, do formulário, do HTML, na verdade, do formulário. Nós tratávamos esses dados com o que a gente precisava, imprimia na tela, calculava, fazia o que tivesse que fazer. Só que terminava a execução do nosso código PHP, esses dados eram perdidos, tá? Para isso, para evitar isso, a gente precisa de armazenar esses dados, guardar eles em algum lugar. Isso se chama persistência, eu não me lembro se eu falei isso no vídeo, mas quando a gente trabalha com armazenamento de dados, assim, que vão ficar guardados em algum lugar, a gente fala sobre persistência de dados, tá? E para a gente persistir dados, a gente tem duas formas. Basicamente, as duas são quase a mesma coisa, tá? Elas armazenam informações em arquivos, mas a gente tem como armazenar em arquivos crus, que a gente chama, que é o que a gente vai trabalhar nessa primeira parte da disciplina, tá? E depois a gente tem outros sistemas, tá? Que são chamados sistemas gerenciadores de banco de dados, que conseguem armazenar essas informações de uma forma um pouco mais estruturada, onde a gente fica mais fácil da gente enxergar o que a gente precisa. Tá, eu dou mais uma falada mas eu não botei o vídeo para vocês lá no jQuery Ajax. Ainda não? Tá, eu vou botar para vocês, eu botei para outra turma só então. Eu fiz um vídeo explicando como é que fazia a validação, aliás, o envio de dados pelo Ajax pro PHP e depois o tratamento, como é que funcionava um básico do tratamento dessas informações para devolver para o Ajax, tá? Mas aí eu boto lá para vocês e se for o caso eu dou mais uma faladinha aqui então, tá? Bom, então a gente tem duas formas de armazenar esses dados, tá? Armazenamento em arquivos, que normalmente é um armazenamento textual. Eu não tenho organização, eu não tenho colunas, eu não consigo separar esse arquivo em nada, eu simplesmente gravo textos dentro de um arquivo, tá? E isso seria uma forma de eu persistir esses dados que foram enviados do formulário dentro do meu sistema. Então, dentro do meu servidor, eu crio um arquivo .txt ou um arquivo .csv, depende do que eu quero fazer, que vai pegar esses dados do formulário, salvar eles em algum lugar, para que depois eu possa acessar eles e fazer o que eu preciso, por exemplo, mostrar uma informação na tela, carregar dados, esse tipo de coisa, tá? Então, a ideia é eu conseguir receber dados pelo formulário, tá? Que é só como o PHP recebe informações, receber esses dados pelo formulário, tratar eles, fazer os mesh neles que a gente precisa, para depois salvar essa informação, então, dentro de algum lugar, tá? Em que momento que a gente deve utilizar, que a gente pode utilizar arquivos e em que momento que é o mais ideal utilizar banco de dados? Arquivos, justamente por não ter uma estruturação muito boa, por ser mais lento, mais difícil de conseguir ler as informações que estão ali dentro, eles devem ser utilizados quando o tempo de resposta não pode ser maior, então não precisa ter um tempo de resposta muito curto, e quando a informação é pequena, quando eu vou guardar poucos dados. Por exemplo, eu vou fazer uma lista lá de usuários que podem se logar no meu sistema, eu posso utilizar um arquivo que tenha lá 3, 4, 5 usuários, e o meu sistema vai ter que ler aquele arquivo e identificar quais são os usuários que podem entrar no meu sistema. Posso fazer isso. Mas isso eu também posso fazer com banco de dados, então tudo tem que analisar o que eu estou querendo fazer, tá? Os bancos de dados, eles são muito mais eficientes na parte de
organização do arquivo, tá? Principalmente quando a gente fala de MySQL, Postgres, que são sistemas que já estão muito consolidados, tá? Hoje em dia. Tem outros, tem o SQL Server da Microsoft, tem o Oracle, tem vários aí. Eles já estão muito consolidados no mercado e eles conseguem organizar e acessar esses dados dentro desses arquivos de forma muito mais rápida e mais inteligente, inclusive, tá? Tá, mas e por que a gente não consegue fazer isso com arquivos? Porque o sistema de arquivos dos sistemas operacionais, que é o que a gente tem para armazenar dados hoje, ele é um tanto quanto lento. Os bancos de dados eles conseguem trabalhar com algumas coisas mais baixo nível, então eles conseguem descer um pouco mais o nível para conseguir acessar esses arquivos, essas informações de forma mais rápida. Por isso eles são um tanto quanto melhores quanto ao armazenamento de arquivos. Mas vocês têm que saber que tem possibilidade. Então, eu quero fazer uma coisa simples, só vou fazer um login lá para garantir que o cara é o cara. Vocês podem fazer com ele em arquivos e fazer de forma correta, tá? Então, como é que funciona, então, o PHP para manipulação de arquivos, tá? Basicamente, a gente vai ter algumas funções pré-definidas pelo próprio PHP que permitem que a gente faça algumas interações, tá? Eu botei aqui os principais, tá? Os mais utilizados quando a gente trata de manipulação de arquivos, mas se vocês forem no site do php.net, lá no manual do php.net, abre-te. PHP. No manual do php.net, na documentação aqui, vocês podem vir aqui no fopen, por exemplo, pesquisar qualquer um deles. Isso aqui, então, são todas as funções que a gente tem pré-definidas para manipulação de arquivos. Tem muita função, tá? Tem muita coisa já pré-pronta que você simplesmente tem que chamar aquela função, passar as propriedades, que ela, os parâmetros que ela precisa para ela executar o que vocês estão querendo, tá? Eu passei os principais para vocês, tá? Os iniciais, vamos botar assim, os que vocês vão utilizar para carregar o arquivo, para ler o arquivo, para gravar alguma informação no arquivo e para fechar o arquivo. E eu botei o FEOF ali. Eu não sei se alguém aqui já brincou com o URI Online Judgment. Sim ou não? Quem não brincou ainda, eu aconselho brincar, tá? Ele aceita várias linguagens e o URI ele tem uma vamos botar uma funcionalidade lá, não é funcionalidade o nome, um requisito que é tu verificar, porque normalmente eles leem um arquivo, é tu verificar quando tu tá chegando no final do arquivo, tá? Então, eu achei legal vocês saberem como é que é isso em PHP, por mais que o URI não aceite PHP lá, mas quase todas as linguagens, ela tem uma função que verifica, então, o final do arquivo, quando ele terminou de ler um arquivo, tá? E normalmente é alguma coisa assim, com FEOF, tá? Find of file. Então ele verifica se a tua leitura chegou no final do arquivo. Bom, mas é só para vocês saberem que esse cara existe, para que ele é utilizado. E como a gente não tem, lendo o arquivo, a gente não tem como saber quando ele chegou no final, a gente precisa em algum momento verificar se a gente chegou no final ou não, para ele parar a leitura do arquivo. Bom, a primeira comando que a gente precisa, a primeira função que a gente vai utilizar é a função fopen, tá? A função fopen, fopen, na verdade, ele verifica, então, ela faz a abertura do meu arquivo para manipulação, tá? Basicamente, ele vai abrir o documento para que eu possa fazer o que eu preciso fazer. Basicamente isso. Ele precisa de 2 parâmetros, tá? O primeiro deles é basicamente o nome do arquivo, o caminho até o arquivo, na verdade. Quando a gente bota só o nome do arquivo, é a mesma coisa que a gente tem lá quando a gente vai carregar os dados em HTML, então, a gente tem que navegar pelo servidor para encontrar onde vai estar aquele arquivo, se for o caso, tá? Então, se a gente precisa voltar uma pasta, a gente tem que botar o ponto barra para voltar uma pasta. Se a gente vai avançar uma pasta, a gente precisa saber o nome da pasta, tá? E a gente consegue navegar em todo o sistema de arquivos do sistema operacional para buscar esses dados relacionalmente. E o outro
A outra propriedade, a outro parâmetro que tem que ser passado é como é que a gente vai abrir esse documento. A gente pode abrir esse documento de várias formas, tá? A gente pode abrir ele somente leitura, a gente pode abrir ele somente escrita, a gente pode abrir ele para leitura e escrita, a gente pode abrir ele com um ponteiro no início do documento, no final do documento e por aí vai, tá? Mais especificamente, a gente tem todos esses modos aqui. Tá? Cada um deles abre o documento para uma coisa, ou para leitura, ou para escrita, ou para as duas. E, além disso, a gente tem, então, o posicionamento do ponteiro. O que é o ponteiro? Basicamente, o ponteiro é esse carinha aqui que fica piscando lá quando eu clico no documento. Então, se eu tenho se eu estou abrindo um documento e dizendo que eu vou abrir com ponteiro no início do documento, ele faz isso aqui, ó. Ele simplesmente bota lá na primeira linha, no primeiro caractere, o ponteiro para poder escrever. E o resto, se tiver informações naquele documento, fica tudo para baixo ali. E tem um problema. Quando vocês abrem ele com o início do ponteiro, ele abre com o insert desligado. O que é o insert? Aqui no Visual Studio Code, se eu botar lá no início e começar a digitar aqui, ó, ele vai colocando a informação que eu tenho para adiante. Se eu utilizar com o insert desligado, eu não vou ter como fazer no meu computador aqui, porque ele não tem o insert para me fazer, mas ele vai substituindo. Então, se eu boto o primeiro caractere, ele vai fazer isso aqui, ó. O segundo caractere, ele vai fazer isso aqui. E assim ele vai, tá? Então, eu não consigo manter a informação que estava ali utilizando, então, a escrita do PHP, tá? Se eu coloco no início do meu documento, ele vai escrevendo por cima do que tem lá dentro até chegar no final. Isso pode ser um problema ou não, depende do que vocês querem fazer, tá? Quando eu coloco no final do documento, então ele abre o documento todo, vai pegar todas as linhas que tem lá e vai colocar lá no final o meu ponteiro, e aí eu posso sair digitando aqui sem problema nenhum, que não vai sobrescrever nada, porque ele estava lá no final, tá? Uma coisa que é interessante de ser feita quando eu for trabalhar com esse tipo de coisa, é que quando eu vou salvar uma informação com o PHP, dentro de um arquivo, é sempre interessante colocar lá, ó, deixa eu ver aqui eu tenho uma escrita, tá? Eu peguei uma string aqui, ó, criei ela, e colocar no final da string esse /n, tá? Para que eu tenho que botar esse /n? O /n basicamente é para dizer que quebra para a próxima linha, tá? Então o teu documento já fica como se fosse isso aqui, ó. Então tá aqui o documento, ele vai quebrar a próxima linha e vai ficar esperando ali na próxima linha, G. Se não, se tu começar a escrever sem colocar o /n, ele vai escrever aqui do lado, ao invés de escrever embaixo. Então tem que tomar cuidado. Isso é uma coisa que depende da forma como a gente quer trabalhar, tá? A primeira vez que eu fiz esse exercício aqui, que eu mostrei para vocês lá na aula, eu fiz esse cara aqui sem o /n. E aí ele começou a colocar um do lado do outro no arquivo e eu quebrava a cabeça por que a exibição não está funcionando, por que o documento que tem que ler o arquivo lá não estava funcionando e não carregava as coisas direito, só carregava um pedaço, depois não carregava mais. Aí que lá pelas tantas eu achei que não, tem que botar o /n lá, senão ele não entende que passou para a próxima linha, tá? Por mais que no documento tivesse aparecendo ele quebrado para a próxima linha, ele não estava quebrando a próxima linha. Mas, tudo bem. Então, a gente tem aqui o modo R, então, que é principalmente para leitura, e coloco o ponteiro no início. Então, quando eu quero ler um documento, tá, eu posso utilizar o modo R, então. A gente tem o modo R+, então, que é para leitura e para escrita, mas ele também coloca o ponteiro no início. Se eu começar a escrever, ele vai sobrescrever a informação que estava ali. Então, cada um dos modos tem uma especificidade, tá? Se vocês quiserem, não lembrarem de algum lado, não me lembro como é que era que fazia isso, e eu, sei lá, o professor não, o campus lá tirou do ar a disciplina do professor, vocês podem vir aqui no manual do PHP, fopen, vocês vão ter aqui embaixo, então, todos os modos, tá? Eu não botei todos os modos lá, tem mais alguns, tem o C, tem o E, tá? Mas vocês têm aqui, então, uma lista com todos os modos que vocês têm para abrir o documento, tá? Aqui está em inglês, mas eu acho que se vocês botarem em português do Brasil, ele traduz, não tenho certeza, porque algumas coisas não estão traduzidas. Ó, traduz, então fica mais fácil. Mas não traduz todos, isso é por isso que não estava lá. Tá, mas então vocês têm a forma, então, de abrir o documento com o modo específico que vocês vão utilizar lá, tá? E esse aqui é um exemplo, ó, aqui ele colocou o caminho inteiro. Como vocês trabalham com Windows, é diferente um pouquinho as barras, tá? Mas vocês vão ter que fazer isso aqui com um arquivo, então está numa pasta específica do servidor de vocês, tá? E aqui o modo, então, esse caso aqui está fazendo com leitura. E sempre vocês devem
criar usar esse fopen jogando ele para uma variável, tá? Atribuindo ele a uma variável. Que daí vocês atribuem aquele documento àquela variável, tá? E aí sempre que vocês forem manipular esse documento, vocês vão manipular em cima dessa variável que vocês estão utilizando aqui. Tá? Isso é muito importante, porque se vocês não atribuírem a uma variável, vocês não conseguem manipular o documento, nem ler ele, não conseguem fazer. A gente tem o FEOF, então, que basicamente verifica se a gente chegou no final do arquivo. Se a gente abre como um documento, utilizando, por exemplo, qualquer um desses aqui que bota no final do arquivo, o A ou a mais, ele vai colocar o documento e vai sempre dar o FEOF como verdadeiro, tá? Então, se vocês abrirem com A, por exemplo, um documento com A mais, que consegue ler, e forem ler ele, vocês vão ver que ele já vai estar no final do documento, você não tem como mexer mais nele, tá? Mas é basicamente para isso que ele serve. A gente tem o Fclose, então, a gente abre um documento para escrita, tá? Para escrita ou para leitura, seja o que for, e a gente tem que fechar ele no final. Se a gente não fecha, ele fica guardado em memória como aberto e não consegue editar mais, tá? Então, sempre que vocês forem abrir um documento para editar, vocês abrem ele e já fecham. E depois, no meio, vocês colocam o que vocês precisam fazer, tá? Porque se vocês esquecerem de fechar ele, de usar o Fclose lá, ele vai ficar trancado na memória de vocês como sendo editado, e aí vocês não conseguem mais mexer nele. Então, tem que tomar muito cuidado. Então, sempre que vocês forem utilizar um arquivo, vocês usem o fopen para abrir e já botem o Fclose para fechar, para garantir que não vai ter problemas. Como é que a gente escreve, então, em um arquivo? Basicamente, a gente utiliza a função fwrite, passa como primeiro parâmetro a variável que a gente botou lá, a abertura do arquivo, e depois a informação que eu quero imprimir. E lembrem-se que, se vocês quiserem quebrar a linha, é o /n para fazer a quebra de linha no documento de vocês, tá? A leitura do arquivo, aí é que começa a complicar um pouquinho, mas nem tanto, tá? Que a gente tem que fazer, normalmente a gente tem que fazer uma coisa desse aqui, tá? Fazer um loop dentro do nosso arquivo, que vai linha a linha verificando, então, se chegou ao final do arquivo, e depois eu uso o fgets, que lê uma linha do nosso documento, tá? Então ele vai ler exatamente uma linha do nosso documento, ele vai pegar do começo do nosso documento até o primeiro /n, aí vai do início do documento, daquela linha até o próximo /n. Por isso que quando eu falei para vocês ali que eu fiz o meu, eu não tinha botado o /n, ele lia tudo como se fosse uma linha só. E aí, como eu joguei essa informação, usei o explode aqui para criar um array, ele criava um array com um monte de campo lá, tá? Então tem que tomar cuidado com isso quando vocês forem utilizar o fgets, que ele vai procurar até o /n. Quando ele acha o /n, ele sabe que é uma nova linha, e daí ele vai ler só no próximo fgets, tá? Aqui tem, então, algumas formas de tu evitar problemas na criação dos arquivos, tá? Então, para saber, por exemplo, se eu quero escrever em um arquivo, vocês podem utilizar, então, a função isWriteTable para saber se eu posso escrever nele. Ele verifica as permissões do sistema operacional para garantir que aquele arquivo pode ser editado ou não, tá? E aí vocês podem utilizar as outras formas aqui, então, de verificação se deu tudo certo ou se não pode ser escrito. E a última função que a gente tem aqui é a função unlink, tá? Ela serve para excluir o arquivo do servidor de vocês. Ela não deve ser utilizada, tá, assim, indiscriminadamente, porque o sistema operacional de vocês, quando vocês excluem um documento, ele joga para lixeira, né? O unlink nem para lixeira vai, ele simplesmente exclui mesmo, não tem como voltar atrás, tá? Então, se vocês estiverem trabalhando com algum documento e vocês entrarem no unlink, ele realmente vai excluir o arquivo e não vai dar mais para ver esse arquivo, essa informação de vocês. Bom, e aí eu tenho as atividades que eu passei para vocês, tá? Basicamente, a ideia era criar um formulário HTML, tá? Como se fosse o cadastro de uma agenda, então vocês vão colocar lá o nome, o telefone e o e-mail. E a ideia é que vocês enviem esses dados para o servidor, para o PHP lá no caso, e o PHP cria um arquivo, tá? Chamado, o nome que vocês quiserem, mas que seja um arquivo .csv, normalmente, tá? O que é esse arquivo .csv? É um arquivo de dados separados por vírgulas, tá? A ideia dele é que eu tenha várias informações, tá?
é um princípio do que seria um banco de dados, vamos botar assim, tá? Só que ele tem informações separadas por vírgulas. Você consegue abrir esse documento no Word, por exemplo, você consegue colocar, ele vai procurar aquele separador que vocês colocaram e vai separar em cada um em uma coluna. Então, vocês começam a ter alguma coisa mais parecida com um banco de dados que dá para trabalhar e manipular de forma mais fácil, tá? O PHP ele não é muito bom com isso, mas tem como trabalhar com isso, principalmente com outras linguagens. Tá? Mas a ideia é que vocês escrevam, então, um documento CSV, onde vocês vão vir com a informação que foi passada lá no nome, com a informação que foi passada no telefone e a informação que foi passada no e-mail, todas elas separadas por ponto e vírgula, tá? É um dos separadores dos arquivos CSV. E depois vocês vão criar um outro documento, onde vocês vão fazer a leitura desse arquivo que vocês criaram ali, botem algumas informações, vai ficar mais fácil para vocês, e num outro documento vocês vão fazer carregar esses dados para mostrar para o usuário, então, a lista de contatos dele, por exemplo. Tá? Eu fiz um exemplo aqui para mostrar para vocês, então, eu criei um formulário, tá? Então, tá aqui, cadastro de animais, não é o mesmo que vocês têm que fazer, obviamente, né? Mas eu tenho lá um input type text do nome, eu tenho aqui para mim um selection, vocês podem colocar o que vocês quiserem. Então, eu tenho alguns campos, e a hora que eu envio esses campos lá para o servidor, no caso é para o mesmo arquivo que eu envio, eu leio esses dados do post e crio uma string, ó, criei uma variável $str, onde eu coloquei o primeiro campo, separei, ó, concatenei isso com um ponto e vírgula, o segundo campo, concatenei com ponto e vírgula, o terceiro campo, e no final eu concatenei com um /n para ele quebrar a linha, tá? E cada vez que eu insiro uma informação no meu banco lá no meu HTML, na minha página, ele vai salvar dentro desse documento aqui, então, os animais, ó, e ele já bota para a próxima linha, já ficar no /n aqui, tá? Se eu for lá no meu documento, formulário, eu tenho aqui o Toby, o Toby, que é um cachorro da raça, sei lá, pastor alemão, pronto. Salvei, ó, não me mostrou nenhuma informação, porque eu não fiz para ele mostrar a informação aqui, mas se eu for lá no meu documento, tem que atualizar ele aqui. Ele não carregou? Aqui já, Toby, cachorro, pastor alemão, tá? Então, eu consigo criar um documento e esse documento vai sendo editado. Tem uma limitação, tá? Eu vou passar para vocês depois, que é como é que eu faço para editar uma informação que está aqui dentro já, tá? Claro que da forma que eu fiz aqui fica bem ruim de fazer, mas com outros documentos fica mais fácil. Como não era o caso para essas atividades que vocês fizeram, eu não me preocupei muito, tá? Mas a gente tem, para fazer edição, a gente tem que ler o arquivo inteiro, então eu carrego o arquivo que já está lá, procuro aquela linha que eu tenho que editar, edito ela, depois pego todos esses dados do arquivo e salvo de novo dentro do arquivo. Coloco ele para abrir com a leitura no início do documento, ou apagar todo o documento, zerar todo o documento, e aí eu salvo toda a informação lá dentro de novo. É um saco, mas porque o PHP não tem uma forma de trabalhar mais fácil com arquivos, mas é a forma que a gente tem para fazer, tá? Não vou mostrar para vocês agora também, porque senão não vai dar tempo. Tem que ir nos de aula e isso demanda um pouco mais. Mas eu posso falar para vocês na próxima aula, então a gente fala sobre isso, como é que a gente faz para editar um documento. E depois de eu ter salvo essas informações lá no meu arquivo, eu vou utilizar, então, o documento, o outro arquivo PHP que eu criei aqui, deixa eu voltar aqui, exibição.php, onde ele cria, então, uma tabela, tá? Ó, é uma tabela do HTML, onde eu tenho lá o nome do animal, o tipo de animal e a raça do animal também salva sendo mostrado em uma tabela. Então ele pega todos aqueles arquivos, todas aquelas informações que estavam lá no meu arquivo CSV, no caso, e mostra eles como uma tabela aqui. Para fazer isso, então, eu utilizei o arquivo exibição.php, tá? Onde eu carreguei um HTML básico, criei uma tabela lá, e depois em cada uma das linhas do meu arquivo, eu gerei lá uma nova linha nessa tabela. No final, eu fechei ele e fechei a tabela, tá? Então, é bem tranquilo de trabalhar com isso, tá? Para vocês conseguirem fazer. Tudo isso está lá na videoaula, então tá bem fácil para vocês fazerem a atividade
que eu lancei para vocês, são 2 atividades. Deixa eu voltar ali no documento. Então, a primeira delas é fazer uma agenda, e o segundo, basicamente a mesma coisa, onde vocês vão fazer um cadastro de produtos. A única diferença é que lá no da agenda vocês têm que mostrar todos os dados, todas as informações, e aqui vocês vão ter que fazer uma consulta lá, vocês vão ter que criar um campo input na consulta, onde vocês vão digitar lá o código que vocês botarem em um dos produtos, e ele vai ter que mostrar somente as informações daquele produto. Basicamente, vocês vão vir aqui, vão fazer um input em algum momento aqui, que vão enviar para o arquivo, e aqui dentro do explode vocês vão fazer um if lá, $dado 0, por exemplo, que seria o código, ou outra coisa qualquer, é igual à informação que vocês digitaram. Se for, vocês mostram, se não, vocês passam reto. Basicamente isso, tá? É bem tranquilo de fazer também. Envolve um pouquinho mais de trabalho, mas é pouca coisa. Alguma dúvida? Alguém já fez as atividades? Vamos por partes. Tá. Se eu não me engano, vocês têm até hoje para fazer essa atividade. Posso estar enganado. E 2. Tá. Não. Vocês têm até segunda-feira que vem para entregar essa atividade, então tá tranquilo. Tá. Eu vou lançar para vocês a videoaula do Moodle, do Ajax. Eu acho que eu botei para vocês sim, deixa eu ver aqui. Outra. Não, não botei. Tá. Já vou colocar agora. Acho que é esse. A aula que eu falei sobre o Ajax na aula 7, né? Então, continuação, aula 7. Ativa edição. A internet hoje não tá legal.
Pronto, já tá lá no Moodle para vocês. Tá lá no Moodle para vocês a videoaula como fazer essa parte do Ajax, tá? Logo abaixo da atividade da aula 7 lá. Basicamente, então, deixa eu mostrar para vocês rapidinho. Acho que dá tempo. Temos quanto tempo? Deixa eu ver aqui. 10 minutos, tá. Então, basicamente, eu criei um documento lá, HTML, onde eu tenho o meu formulário em si, tá? Então, aqui eu criei um formulário com 2 campos, nome, idade e o botão, tá? E aí eu tenho que utilizar o JavaScript. Então, o jQuery, carrega o jQuery. Então, no meu caso aqui, eu carreguei, não baixei ele, eu simplesmente carreguei lá do CDN do Google mesmo. Depois eu criei um script, tá? Eu expliquei lá que esse script pode ser criado aqui dentro ou lá no final do documento, depende do que vocês querem fazer. Se vocês forem utilizar aqui, eu me acostumei a utilizar assim, utilizar a função document ready, tá? Então, para garantir que só vai ser carregado esse JavaScript depois que o formulário está montado, porque senão ele não vai achar as informações, ele não vai achar esse botão submit na hora de fazer a função do clique, lá o evento do clique, então ele não vai funcionar da forma correta, tá? Disse aqui, então, quando o botão lá, quando esse ID submit, que é o meu botão, aqui ele aqui, ó, quando o ID submit for clicado, então, aí eu vou carregar a função jQuery, Ajax, e passar algumas informações para ela, então, a URL, então, para onde que eu vou enviar esse meu Ajax, tá? Vocês vão colocar o documento de vocês, um método que ele vai ser enviado, então, no meu caso aqui eu estou mandando por post, mas pode ser mandado por get. Eu expliquei lá que eu fiz eu utilizei uma outra função do jQuery, o Serialize, que ele basicamente cria a string para ser enviada do formulário, tá? Então eu peguei todos os dados que estão nesse meu documento e crio algo como se fosse o campo e o valor dele. Sabe quando vocês mandam algum documento, alguma informação por get? Deixa eu ver, esse aqui eu acho que não mando por get, acho que manda por post também. Quando vocês enviam uma informação por get, ele faz aquela string lá em cima do documento de vocês. Deixa eu ver aqui no formulário. Formulário de qualquer coisa, cachorro. Qualquer coisa. Eu vou até salvar. Ele cria isso aqui, ó. Ó. Nome igual, tarará. E comercial, tipo igual, tarará. E raça igual, tarará. Tá? Então, o Serialize, ele basicamente faz isso. Então, ele pega todos os campos do teu formulário, coloca o nome do campo, o name do campo lá, e o valor que foi usado nesse campo. Então, ele serializa esse documento, essa informação toda em uma string só, e aí vocês conseguem enviar isso lá para o servidor PHP de forma mais fácil, tá? Então, basicamente, ele faz isso aqui, tá? Então, ele ele serializa esses dados e aí utiliza essa informação serializada para enviar para o servidor, que é esse data aqui, tá? Isso aqui seria a forma mais simples de utilizar o Ajax, tá? Tem outras formas, tem outras propriedades que podem ser utilizadas aqui que aumentam a complexidade um pouco, mas que conseguem mudar os dados que são enviados. Por exemplo, esse tipo de informação aqui, eu não consigo mandar imagens, eu não consigo fazer upload de imagens utilizando a Ajax. Utilizando uma outra configuração, uma outra propriedade, a gente consegue fazer esse upload de imagens também. Então, tudo depende do que a gente quer fazer. E depois eu utilizei a função Done, então, que basicamente verifica, depois que concluiu a requisição, se ele retornou como 200 ok, lá, o código de requisição 200 ok, que deu tudo certo, aí eu faço, então, o que ele está o que está sendo passado aqui. Ela recebe como parâmetro o retorno que veio desse... como é que é? Postei o mesmo vídeo da aula 8. Não, eu postei junto com a aula 7 lá. Ficou a aula 7, a aula síncrona de 3 de maio, daí tem os slides aula 7, depois tem atividades aula 7, e logo embaixo eu botei continuação aula 7, é o nome do vídeo. Mas no nome do vídeo tá aula 8 mesmo, senhor. Ué? Pra mim apareceu certo aqui.
Não, é que eu ia lá confirmar só o Ajax e daí tava lá hashtag 8 e daí eu fui ver o mesmo vídeo da aula 8. Agora eu dei F5 e agora mudou. Eu acho que Deve ser alguma coisa antes de a cache. gente... não sei. Porque para mim aqui tá aparecendo certo, continuação aula 7. Dá um F5 aí, atualiza a página para ver se vai dar certinho, tá? Foi. O meu agora? tá com continuação atividade 7, aula 7. Isso, tá, é esse aí mesmo. Continuação aula 7, aí sim é o do Ajax, tá? Aí nesse vídeo aí tá explicando bem direitinho como é que faz essa requisição. No final eu ia mostrar como é que faz para quando dá erro, mas aí envolvia outras coisas, eu disse, não, deixa quieto, depois a gente vê. Depois, se vocês quiserem, vocês veem como é que funciona esse cara, porque é só para vocês poderem fazer essa atividade para ver como trabalha o JavaScript com aliás, o jQuery com o PHP, tá? Vocês têm alguma dúvida? Isso aqui é um pouquinho mais chato, tá? Não faz parte da nossa disciplina, não faria parte da nossa disciplina fazer essa parte com Ajax, mas eu queria mostrar para vocês que tem essa possibilidade da gente fazer o envio do formulário com Ajax e o tratamento para fazer o login, que ao invés de fazer o login, a verificação do login lá no PHP, fizeram no JavaScript. Tá? E a ideia aqui é que a gente utilizasse o JavaScript mandando os dados para o PHP e a validação é feita lá no PHP, tá? Então eu envio esses dados aqui e lá no meu formulário.php aí eu carrego esses dados e faço a verificação que eu quero fazer, tá? Então, if $post, então nome, for em branco, então não digitou nada, ou o $post for igual a nulo, que também é outra possibilidade, alguns navegadores, ao invés de utilizar o em branco, eles mandam nulo, eu digo lá que deu erro no nome, ou a informação que eu quero. E se eu boto, então, a idade aqui em branco ou nula, e além disso eu fiz lá para verificar se a idade é um número, porque também é outra possibilidade, que o cara botar umas letras lá no campo, eu coloquei aqui, e aí vocês poderiam fazer outras verificações, pode fazer verificação, por exemplo, if $post. Então, uma das atividades que você tem para fazer disso aqui é assim, né? A idade menor ou igual a 18. Opa, 18. Então, eco. Você tem de ter ao menos 18 anos. E aí, quando vocês forem lá no documento de vocês, deixa eu ir lá nesse documento dessa aula. 7, formulário HTML, Weber, vou deixar em branco no primeiro momento, deu erro na idade, porque a idade não foi informada, e você tem que ter ao menos 18 anos, porque é menor de 18. Se eu botar 17, você tem que ter ao menos 18 anos. Se eu botar 18, não, tem que ser mais, porque o outro não botei igual, tudo bem. 19, pronto, aí não deu mais erro. Então vocês vão colocando os erros lá e mandam mostrar somente se deu algum erro. Se não deu erro nenhum, envia e faz o que tem que fazer, tá? Então essa aqui é só uma forma de vocês fazerem a validação utilizando o JavaScript. Aliás, o PHP, tá? A validação é feita toda no PHP. O JavaScript só tem que enviar os dados para lá e esperar a resposta e tratar essa resposta dependendo do que vocês queiram fazer, tá? Então, isso aqui é a forma mais simples de fazer. Tem outras formas, dá de fazer um array aqui, e aí eu passo esse array lá para o JavaScript, e o JavaScript, o array não, JSON, desculpa, posso fazer um JSON, passo JSON lá para o JavaScript, e o JavaScript depois vai mostrar se deu erro, se não deu erro, aonde que deu erro, esse tipo de coisa, tá? Mas aí é vocês que vão trabalhar depois. Tá? Então, se era isso, se ninguém tem mais dúvidas, deixa eu ver, tem mensagem no chat. Tá. Se ninguém tem mais dúvida, então a gente fica por aqui. Nos vemos na semana que vem. Quarta-feira eu devo lançar para vocês o vídeo já tratando como faz a conexão com o banco de dados, tá? Conexão e buscando dados no banco de dados. Então hoje eu vou passar para vocês um banco de dados pré-pronto, vamos botar assim, inicial. E aí você já consegue começar a trabalhar então com o banco de dados, aí você tem as atividades de banco de dados, tá? Até mais, pessoal.
Abraço. Tchau, tchau.